Olá, meu querido, a paz do Senhor Jesus. Que bom ter você conosco novamente na nossa disciplina de homilética. E nós aqui estamos trabalhando como preparar o nosso esboço. Nós estudaremos o corpo da mensagem, esse que está em tarja vermelha. Você percebeu que eu pulei a introdução? Porque a introdução ela é feita ao final da mensagem, ou seja, as últimas coisas são a introdução e o título. Então, para eu escolher a minha introdução, eu já tenho que estar com o corpo da mensagem todo pronto. Então, o que está em tarja azul aí é o que nós não estudamos ainda, a introdução e a conclusão. O próximo é a conclusão e, por último, nós vamos estudar a introdução como se fosse numa ordem mesmo de feitura. O corpo da mensagem é a parte realmente mais importante, porque é onde nós iremos desenvolver, ou seja, é o que nós chamamos de desenvolvimento ou argumentação. É a parte que vai tratar de todo enunciado. Ou seja, nós temos diversos assuntos, uma variação de assuntos imenso, mas todos esses assuntos eles estarão dentro desta mensagem. Naturalmente, o esboço ele não contém todas as palavras que vão sair da sua boca, até mesmo porque ele não é um texto, ele não é um discurso escrito em parágrafos, ele é realmente o esboço ele serve para você trazer à sua memória exatamente também aquilo que Deus já falou com você em seu íntimo, no seu devocional, e aí você traz isso para o púlpito em tópicos e a partir dali você vai começar a ser um instrumento de Deus para falar com o público. Ou seja, quando eu deixo claro o meu tema, o assunto será discorrido pelo próprio Deus. Então vamos analisar agora alguns preceitos da argumentação. Então, preceitos esses ligados à matéria. Então, primeiro preceito ligado à argumentação, ou seja, à matéria do sermão, do esboço. Vamos lá. O primeiro é a biblicidade. Os argumentos devem ser extraídos da Bíblia. Ou seja, tudo que eu for falar, o meu potencial de convencimento, no sentido positivo, não de manipulação, mas este potencial de convencimento, ele será extraído da própria palavra de Deus. Ou seja, eu posso citar determinado autor, claro, não tem problema, você pode citar lá Lutero, ou Calvino, ou Spurgeon, não tem problema. Mas eles não serão a base, eles não serão aquilo que darão autoridade para o seu sermão. O que dá autoridade para o seu sermão é a própria palavra de Deus. O segundo preceito é a brevidade. Não seja prolixo ou mesmo cansativo. O terceiro preceito é que o seu argumento seja conclusivo. Toda oportunidade que o pregador tem de falar, ela tem que ser uma pregação conclusiva. Eu não posso deixar isso para a margem da subjetividade, como eu disse, ou seja, que a pessoa vai interpretar o que ela quis. Olha, na verdade eu entendi que o pregador falou tal coisa. Se você terminou o seu sermão e alguém disse, eu penso que ele quis dizer tal coisa, isso pode ser um complicante aí para você. Então você tem que ser o máximo assertivo, conclusivo, de forma que as pessoas compreendam o que você está falando e ninguém possa distorcer suas palavras. Apesar que toda palavra pode ser distorcida, mas que você dê trabalho a quem quiser distorcer a sua palavra. O quarto preceito é a instrução, que o seu sermão ele seja instrutivo, a fim de que haja uma assimilação natural e uma rejeição ao erro. Ou seja, tudo aquilo que nós levamos para o púlpito tem que virar instrução, tem que virar ensino, para que as pessoas possam praticar e se afastar do erro. Agora, observe o modelo que nós vamos começar a falar em relação à forma da pregação. Observe esse modelo aqui. Agora eu dividi ele em como se fossem duas colunas, porque esse daqui já se parece mais com o que nós teremos no nosso final ali. Naturalmente, você não precisa de fazer na sua folha, no seu ofício ali, você não precisa de fazer duas colunas, você pode fazer uma coluna só. Aqui eu coloquei em duas colunas para ficar mais fácil a visualização na sua tela.
Mas observe, olha, nós temos o título, o texto base, o tema, a palavra-chave, a introdução, e aqui eu fiz uma divisão em 3 do corpo. Nós temos primeira, segunda, terceira divisão. Essas divisões, elas são chamadas de subtítulos, é o que está aí entre parênteses, os subtítulos. Então nós temos 3 divisões com subtítulos. Quantas divisões eu posso ter? Quantas você quiser, mas a verdade é que quanto menor for o número de divisões que você tiver, mais fácil vai ser a anexação dos títulos, dos subtítulos da sua pregação. Então, se eu for pregar sobre o amor, e aí eu falo sobre 9, 10 tipos de amor, eu já estou ali dividindo tanto que as pessoas elas não vão mais poder contar para os outros. Agora, se eu fizer 2 artigos, se eu fizer 3 artigos, certamente a pessoa sairá da sua pregação com uma possibilidade muito maior se alguém perguntar assim, sobre o que o pastor pregou. Mas ele vai, ele pregou sobre 3 tipos de amor. E aí ele vai falar lá, se for 10, se for 12, ele já vai ter mais dificuldade. Então as divisões elas devem ser claras em nossa mente, senão é melhor deixar o sermão para depois retomá-lo no tempo melhor, em outra ocasião, tá? Então você tem que estar bem claro assim, quantas são as divisões do meu sermão. Elas são sempre iniciadas pela palavra-chave. Agora, vamos pegar o quadro preenchido aí, para você, novamente em 2 colunas, para você entender bem o que eu estou falando aqui. Então eu coloquei, por exemplo, um exemplo aqui para você. Título, o poder da oração. Texto base, 1 Timóteo 2:1. O tema é a oração, a palavra-chave é tipo. Então olha só, vamos para a segunda coluna. Primeiro tipo de oração. Súplica. Aí eu coloquei. Aí ó, você vai perceber que embaixo do subtítulo existem algumas coisas aqui, na verdade, não é que você tem que ter ela em todos os seus artigos, mas eu coloquei como exemplo. Então vamos lá, primeiro, texto. O que é o texto? Abaixo desse texto, você pode ter outros textos que fundamentam o seu texto base, tá ok? Então aí você pode ter outros textos fundamentos. Você pode extrair do mesmo texto? Pode também, sem problema. Subdivisão, você pode, além do subtítulo, você pode ter subdivisões. Eu coloquei A, vírgula, B, é porque quando você coloca uma subdivisão, então você coloca ali o numeral romano, e embaixo você pode colocar A ou B. Aí alguém pergunta assim, poxa, mas eu tenho que colocar numeral romano? Eu tenho que colocar A, B? Eu não posso colocar um marcador, uma numeração, igual hoje? Pode? Claro, querido, você pode, não tem problema, tá bom? Não existe uma regra de ABNT para os esboços, para os sermões. Na verdade, nós temos toda a liberdade de fazer da forma que fica mais livre para nós. O pregador ele tem essa liberdade. Agora, eu tenho que te dar um exemplo aqui, então o que você vai encontrar academicamente como se ensina é dessa forma. Você pode utilizar aquilo que for mais fácil. Se for mais fácil você colocar uma bolinha, um pontinho, mas de forma que enfatize que dentro do seu subtítulo, dentro da sua primeira divisão, você tem outras subdivisões. Que fique muito claro, porque se você se perder, estiver nervoso ali, vai ser mais fácil você achar algo que está devidamente numerado, marcado, vai ficar mais fácil. Aí você vai ter, voltando ali ao nosso esboço, você vai ter a explicação, sua explicação ou sua argumentação, ela pode ter ilustrações. Não é que todo artigo, toda divisão, ela tem que ter uma ilustração. Então, por exemplo, súplica, eu tenho uma ilustração sobre súplica, mas pode ser que sobre intercessão não tenha uma ilustração. Mas se eu tiver uma ilustração sobre todos eles, vai ficar mais fácil do ouvinte entender. Por último, eu tenho uma aplicação, ainda não é a aplicação que nós vamos fazer na conclusão, mas eu digo que até dentro da sua ilustração você pode semear uma aplicação. Ou seja, você ilustra o que é a súplica e você já fala, olha, para nós funciona mais ou menos dessa forma aqui. E por último, você vai perceber que tanto antes, na primeira coluna, lá embaixo da introdução, você tem algo chamado transição,
E ali para frente, na segunda coluna, embaixo de cada artigo, embaixo do primeiro tipo, segundo tipo, terceiro tipo, lá embaixo em vermelhinho, vai estar escrito transição também. Por quê? Você tem que se importar, quando você monta o seu esboço, em fazer cada artigo ter a sua transição para o outro. Então eu tenho a primeira transição que eu coloquei foi logo embaixo da introdução, porque eu vou falar toda a minha introdução e por último eu vou eu vou transicionar isso para o corpo da mensagem, ou seja, eu coloquei ali embaixo. Vejamos agora 3 tipos de orações poderosas, ok? Então essa daqui é uma transição que vai estar ligado mais à questão do afirmativo, do imperativo. Olha, agora a gente vai ver, agora a gente vai fazer. Mas poderia ser uma questão? Poderia também. Eu poderia, por exemplo, colocar a transição da introdução para o corpo assim. Mas como nós podemos orar de forma poderosa? Ok? Então você pode ter uma transição interrogativa. Não tem problema. Já do primeiro tipo para o segundo tipo, terceiro tipo, ou seja, do primeiro artigo, segundo artigo e terceiro artigo, eu tenho que ter uma transição mais sutil. Ela não precisa ser interrogativa porque eu não estou apresentando, eu estou fazendo uma coisa ligada à outra. Então essas transições ali que tem entre os artigos, elas estarão ligadas a essa questão da conexão que o primeiro tipo, que é a súplica, tem com o segundo tipo, que é a intercessão, com o terceiro tipo, que é a ação de graça. Na verdade, nesse texto de 1 Timóteo ainda existe um outro tipo de oração que é descrita como oração mesmo. Aí o sermão, se fosse ser feito, seriam 4 artigos, ok? Seriam primeiro tipo, segundo tipo, terceiro tipo e quarto tipo. Aí você vai perguntar, mas no final do terceiro tipo eu já não acabei o meu sermão? Por que existe transição ali também, né? Que é a ação de graças? Porque você vai fazer uma transição para a conclusão. Então você tem que saber como é que eu termino esse assunto aqui de ação de graça, esse artigo da ação de graça, e eu vou para a conclusão sem que fique um corte, uma parada muito grande. Então é fundamental que você tenha transição, se importe em fazer transições, que sejam afirmações ou que sejam questões de cada um artigo para o outro. Vamos falar agora novamente sobre preceitos, a nossa palavra-chave do estudo aqui novamente, sobre alguns preceitos ligados à forma, relativos à forma. Primeiro preceito é que os argumentos devem ser reduzidos em número. O que quer dizer isso? Usualmente 3, mas não tem nada que te obrigue a fazer em 3 artigos. Mas o ideal, como eu disse antes, é que você tenha menos artigos para o seu ouvinte ele poder fixar a sua pregação. Já falamos bastante sobre esse preceito, falamos um pouquinho antes, então vamos para o nosso segundo preceito aqui. Eles devem ser distintos. Cada um precisa ser realmente um novo argumento e não apenas uma repetição sob uma forma diferente. O terceiro preceito, eles devem ser naturais, ou seja, os argumentos ou divisões devem estar claramente no texto escolhido. Nunca vamos forçar uma divisão. Quarto preceito, devem ser coordenados, além de relacionados com a proposição, ou seja, com o propósito do seu sermão, com aquilo que Deus quer falar com o seu povo, eles precisam estar relacionados entre si. Então, voltando àqueles textos lá que eu falei, são 4 tipos de oração. Então, todos eles estão coordenados dentro daquilo que é oração. O último preceito relativo à forma é que eles devem ser completos. Isso se consegue mediante a demonstração cabal ou uma análise satisfatória do assunto. Nós já conversamos sobre isso nessa aula um pouquinho antes, que é quando nós falamos que cada assunto ele deve ter o seu fechamento completo. Ele não deve deixar margem para subjetividades, para posterior interpretação de forma nenhuma, mas ele deve ser completo. Então, esses daqui são os preceitos relativos à forma. Então, em resumo, o que você tem que praticar é trabalhe bem as suas divisões, que elas façam sentido, que tenham um tempo bem dividido, mas ao mesmo tempo elas não venham comprometer a integridade da palavra, do assunto que Deus quer transmitir através de você.
Deus quer falar algo através de você. E você quer ser esse canal de Deus. Agora, o que você vai apresentar tem que ser de forma coerente. Nós falamos anteriormente sobre pessoas que preferem pregar de forma mais intuitiva. Isso não é um pecado, não é um erro, não tem problema nenhum. Mas nós percebemos que quando nós fazemos a coisa de forma intuitiva, existe uma linha intelectual que talvez não vai ser transmitida. Então é muito importante que você trabalhe sim a sua argumentação de forma que ela venha a ser completa e conclusiva. Eu gostaria de...